Boa noite, mano. Boa noite a todos. Cícero Melo, da ESPN, dos canais Disney. Boa noite. Queria que você falasse do drama que foi esse jogo, para o Fluminense vencer, depois de 6 jogos sem vencer, 3 sendo no Maracanã, e, ao mesmo tempo, a situação em que o Fluminense se meteu, não culpa sua exclusivamente, mas esses 6 jogos sem vencer fizeram com que o Fluminense vá para a última rodada, jogando com um postulante ao título, que é o Palmeiras, precisando empatar, pelo menos, para não depender dos outros resultados, e se perder, pode ser rebaixado. Esse é o cálculo matemático para os 3 clubes que estão envolvidos no rebaixamento. O Atlético Mineiro também está envolvido, mas praticamente, só matematicamente, é muito difícil que o Atlético seja rebaixado. Então, eu queria que você falasse do jogo e dessa situação para a última rodada, que eu acho que nenhum treinador gostaria de estar nessa situação, né? Bom, Cícero, primeiro vamos falar sobre o jogo, porque a gente esperava um jogo dramático, mas ao mesmo tempo esperava um bom jogo da nossa parte. Acho que fizemos um bom jogo da nossa parte. Tomamos a iniciativa do jogo desde o início, construímos, criamos oportunidades, continuamos um pouco da dificuldade de empurrar a bola para dentro, perdemos mais uma penalidade máxima que poderia naquela hora abrir o placar mais cedo e dar mais tranquilidade para você jogar numa condição melhor, sem o adversário ficar atrás, que era o direito que ele tinha de fazer, tá? Mas mesmo assim a equipe voltou bem no segundo tempo, pressionando até a marcação do gol. Depois tivemos mais umas oportunidades, um chute muito bonito do que no travessão, né? Jogada de qualidade que poderia até ter resultado num placar mais elástico pelo que o Fluminense jogou. Essa é a primeira parte. A segunda é que o Atlético Paranaense perdeu em casa, surpreendendo a todos, né? Porque também é uma equipe que está disputando jogos nesse mesmo grau de tensão. Mas veja como é difícil vencer em casa. O Atlético teve 2 partidas em casa, empatou com a gente e perdeu para o Bragantino. Queria que você falasse também das substituições, né? O feeling para essas substituições que surgiram, o efeito, a importância desse momento do gol também. Bom, quando pensamos o jogo, imaginávamos que o Cuiabá podia vir com linha de 3 centrais, como ele fez alguns jogos, empurrando um ala mais à frente. Então, eu escolhi uma formação que se adequasse às 2 possibilidades que eles teriam, para a gente ter encaixe, para ter pressão, para tomar bola e para poder atacar. Eles vieram só com 2, né? E, consequentemente, um jogador a mais no meio campo. Então, os 3 jogadores de meio campo nós sustentaram bem essa disputa de dentro do meio campo, por isso que ganhamos sempre o meio campo. A partir do momento que a equipe esteve estável, e no segundo tempo ele já fez uma alteração também, para trazer um defensor mais para trás, a gente foi para 4-3-3 com 2 pontas bem abertos, puxando áreas para ser um meia mais ofensivo que entrasse na área para se juntar com o Cano, para criar uma dúvida, para ter uma presença de área mais forte. Acho que funcionou bem, a equipe voltou bem com volume, e esse volume abriu a possibilidade da gente fazer o gol. Mano, boa noite. Alana da Mosaico. Eu queria saber de tu e por que o Ganso não jogou esse jogo e como você imagina isso tá suspenso, mas assim, ele não jogou e isso acabou prejudicando o meio campo do Fluminense, já que perdeu um setor de criação. Queria saber qual foi tua ideia para isso e como tu imagina a volta dele para o jogo importante que é contra o Palmeiras e como o pessoal já falou, né, num estádio que é muito difícil para o Fluminense. O estádio que nós vamos jogar é muito difícil para todo mundo, não é para o Fluminense só, né? E isso se deve aos méritos da equipe que nós vamos enfrentar. Por isso que nos últimos 5 anos ela está aí, sempre entre as primeiras equipes. Quando não ganha o campeonato está na segunda colocação, né? E essa equipe que nós vamos enfrentar, então ela tem qualidade e nós vamos estar lá para isso, porque a gente também tem qualidade. Ganso estava fora por ter sido expulso, a gente manteve a formação de meio campo do início do jogo passado,
porque se você fica mudando a todo momento, você cria uma instabilidade, a equipe não se ajusta. Ela se ajustou no meio-campo para dar sustentação, né? E quando nós precisamos arriscar um pouco mais, que foi na segunda parte, a gente fez uma alteração que há pouco me referi. São maneiras de jogar. Acho que Ganso vai ter a sua participação no domingo, no Allianz Parque, como sempre teve, com a sua importância, com sua lucidez, com a clarividência de achar um passe importante. E a equipe, o mais importante é a equipe estar bem, né? Hoje tivemos, pela primeira vez, Fuentes iniciando uma partida. Achei que foi muito bem a resposta, muito mais ainda por nem ter sequer feito um aquecimento igual aos outros jogadores, porque o Diogo sentiu durante o aquecimento, o que prova que iniciar o jogo é uma coisa, entrar durante o jogo é outra coisa, né? São jogadores maduros. Felizmente a gente tem um jogador maduro como ele, um jogador que já jogou na seleção colombiana, e por isso que a gente trouxe e fez uma preparação adequada para ele já na próxima temporada render muito bem. Oi, mano, tudo bem? David Sharp, do Antenados na Jogada. Te perguntar primeiro sobre a questão dos pênaltis, porque foi o segundo pênalti seguido que o John Arias bateu e perdeu. Claro que o Ganso volta na próxima partida, a tendência, pelo que você falou, ele ser titular, imagino eu. E ele era batedor, inclusive ele perdeu o pênalti já recentemente. Contra o Flamengo. Pois é. E como é que fica Perdeu na decisão contra o Grêmio. E como é que fica essa situação? Quem vai ser o batedor agora, que o Arias também deve estar sem confiança? E a outra, se você puder falar um pouco sobre o Mundial do ano que vem, que foi sorteado hoje. Claro que o foco é total na fuga do rebaixamento, mas se você espera ficar no Fluminense para o ano que vem. Calma, João. Eu sei como é que eu falo. Obrigado. Questão de cobrança de penalidades máximas é treinamento. O Arias treinou ontem, na véspera do jogo. E até falamos sobre Walter, que é um goleiro que trabalhou comigo, e eu sei que é um bom pegador de pênaltis. E ele tentou bater de uma maneira, mas não conseguiu, porque lá na hora, às vezes, você tenta de uma maneira, escapa um pouquinho, falta um pouquinho de controle e errou, né? Vamos continuar treinando, e aqueles que estiverem melhor sempre vão ser os escolhidos para bater. Sempre pensando em dar tranquilidade para todo mundo, não sobrecarregar desnecessariamente alguma coisa, mas também não se omitir no momento importante que a equipe precisa. Mundial vamos falar depois. Acho que não é adequado, tá? Boa noite, mano. Caio Pereira, Jornal Globo. Você já mencionou que o Allianz é um território muito hostil para o Fluminense. Falando de dados, o Fluminense não, eu não falei sobre território hostil. Não coloca a palavra na minha boca, eu não falei. Sim, um campo complicado de jogar para todos os adversários. Perfeito. O Fluminense tem 10 jogos no Allianz Parque, com 9 derrotas e apenas um empate. O que você pode falar para o torcedor que sabe desse histórico do Fluminense num campo que é realmente complicado de jogar e que vai ver o Fluminense tendo que fazer um ponto pelo menos para não depender de outros resultados na última rodada para ficar na primeira divisão? Boa noite. Eu não acredito muito em estatística. Eu acho que a estatística reflete o momento que aconteceu, né? Eu acredito muito naquilo que a gente faz dentro do campo para merecer alguma coisa diferente do que já foi. E é isso que nós vamos nos preparar para fazer. Acho que temos condições de chegar lá, fazer um grande jogo como estamos fazendo. Mesmo nos jogos que não vencemos em casa, foi também jogos parelhos contra os times que estão na ponta da tabela. Já jogamos contra vários times que estão na ponta da tabela e fizemos resultado. Então, vamos nos preparar para fazer a nossa parte bem feita e depois a gente soma os pontos. A última aqui para encerrar, mano. Mano, boa noite. Nós temos vivido uma situação de pressão extrema por causa da luta contra o rebaixamento. E eu cito alguns fatos. O Arias perdeu dois pênaltis, saiu chorando no final do primeiro tempo. O Thiago Silva, numa conversa com os torcedores, falou que a pressão está recaindo muito forte em alguns atletas e agora vai para a última rodada numa situação complicada. O que fazer nesse período de poucos dias para essa pressão não afetar tecnicamente na equipe?
Porque são muitas rodadas lutando contra quedas, que agora de fato é a última. O que dá para fazer de fato nesses últimos dias? Eu já falei aqui, estar ao lado dos jogadores, porque seremos somente nós, e só nós poderemos resolver a situação lá no domingo. A pressão é inerente da situação, faz parte dessa situação, ela é a maior de todas, né? Eu diria que ela é maior até do que você jogar para ser campeão, porque jogar para ser campeão é o ápice, jogar pelo contrário é a derrota maior, mas a gente vai fazer aquilo que tem que ser feito nessa hora, fazer as escolhas melhores. Acho que são eles os jogadores que vão estar em campo. Acho não, tenho certeza que são eles os jogadores que vão estar em campo. É neles que eu tenho que confiar para poder fazer o melhor que nós precisamos fazer no domingo. Obrigado, boa noite.